Olá, eu quero novamente falar com vocês sobre o assunto EQM, sobre um pastor evangélico que passou por uma EQM, diz que foi até o paraíso, passou 90 minutos no paraíso. E é uma história muito interessante, embora foi contestado por alguns líderes religiosos. Mas ele diz e afirma que ele esteve no paraíso. Então eu vou contar como é que aconteceu tudo. O pastor Don Piper, ele tem um testemunho assim polêmico, né? Por quê? Ele diz que morreu num acidente. Foi um acidente de trânsito, um caminhão bateu de frente com o carro no qual ele dirigia. Ele estava indo, não me recordo ao certo, para um congresso, alguma coisa no gênero, né? Ele era pastor de uma igreja batista. Esse caminhão bateu, estraçalhou o carro dele. E, segundo os paramédicos, ele estava morto. E nesse meio tempo, um pastor, amigo dele, passou pelo local do acidente, pediu para o policial que queria ir e orar por ele, pelo Don Piper. Foi, orou, e no momento que ele orou, o pastor voltou a viver naquele momento. Então foi algo assim sobrenatural. Os socorristas não acharam sinais vitais na hora que socorreram ele no momento que aconteceu, mas logo depois entenderam que o homem estava vivo. Ele publicou um livro depois de tudo que aconteceu com ele. Ele publicou esse livro em várias línguas. Ele vendeu muitos livros. Até houve uma polêmica nos Estados Unidos devido a esse testemunho dele ter ido para o céu, para o paraíso. Ele foi membro de uma igreja batista tradicional, né? Convenção Batista do Sul. Por causa do relato, da experiência que ele teve, que ele afirma veementemente que esteve lá, que era o céu. Por causa desta experiência, ele acabou sendo rejeitado e criticado por muitos. Chegou ao ponto de sair da sua congregação e começou a viver indo nas igrejas e dando o seu testemunho do que tinha acontecido com ele naqueles 90 minutos. Então ele começou a viver de livros, vendendo livros e testemunhando. Para ele seria como o que Deus tinha feito com ele, naquele lugar maravilhoso, naquele lugar de paz. Ele passou a viajar o mundo contando esse testemunho, vendendo esses livros. E ele foi campeão de vendas em vários países. Todas as pessoas se interessam por esse assunto, né? O paraíso. Querem conhecer essa paz, essa alegria, esse momento de luz, de eternidade junto com Deus. E então todos quiseram conhecer essa história, tanto pelo livro, tanto nas igrejas, e até um cineasta o procurou e fez um filme.
No Brasil, ele foi contestado por um pastor chamado Jader Borges Filho. Esse pastor Jardes lançou um outro livro com o título dizendo: Este homem não esteve no paraíso. Pois esse pastor dizia que a história não está de acordo com a Bíblia. Dizia que o Piper falava de fé e sofrimento pelo qual ele passou, mas que não era algo bíblico. Não existia um relato bíblico para falar sobre isso. Eu vejo assim, é difícil para quem não passou algo falar a respeito. Existem experiências que são nossas, que você não vai achar em lugar nenhum, né? De repente, para quem é cristão, tem experiências com Deus, que é Ele Deus. Ninguém entende. As coisas espirituais não tem como o outro entender. É nossa, né? A fé é algo que é muito difícil entender, porque a fé é de cada um, é pessoal. Esse pastor ele teve 13 meses no hospital, internado. Ele passou por muitas cirurgias. Pelo relato aqui, mais de 30 cirurgias. Quase perdeu a perna. Ele teve que colocar aquelas gaiolas na perna, no qual ele sentia dores, muitas dores, dores constantes. É muito fácil a gente falar assim: eu tenho fé em Deus, mas na hora que a coisa pega mesmo, se torna difícil. Até o próprio Jó da Bíblia teve momentos que falou coisas que não deveria ter falado. E o pastor Dom também falou algumas coisas, se revoltou, se isolou, muitas coisas aconteceram com ele, até que ele chegou a entender que tudo tinha um propósito, né? O porquê dele estar passando por tudo aquilo. Então ele diz assim, que surgiu naquele momento que ele estava ali no meio dos destroços, surgiu uma luz muito brilhante e ele foi para um lugar muito bonito e tranquilo. Ele disse que via os portais do céu, né? O portão do céu. E ele fala aqui também que existiam pessoas que estavam esperando por ele. Ele fala que tinham 20 pessoas com um sorriso no rosto, ali esperando. E ele reconheceu a sua avó. Olha que interessante isso. A avó dele tinha morrido décadas antes. E ele reconheceu. Todos o receberam naquele lugar celestial de uma forma muito amorosa, muito calorosa. E de repente, depois de tudo aquilo, depois de todo aquele amor, de toda aquela paz, ele já estava no hospital, acordado na maca. E os médicos disseram que 1h30 o coração dele parou. Acreditaram ter acontecido um milagre. Os próprios médicos acreditaram que foi um milagre.
Milagre não se explica, milagre se vive. Esse homem disse que viveu um milagre, que foi até o céu, que viveu uma EQM. Não dá para contestar o que o outro vive. Ele diz assim, ele disse para os jornais que poderia morrer agora, por saber que tem o que tem do outro lado, que ele tinha encontrado a paz eterna. No final, ao agradecer ao pastor que tinha orado por ele, ele disse que naquele momento que o pastor pegou na mão dele, foi uma situação muito forte, assim. Ele sentiu a paz, sentiu algo acontecendo naquele momento que o pastor tinha pegado na mão dele. Mas este pastor, amigo dele, contestou dizendo: eu não peguei na tua mão. E aí ele ficou confuso, porque ele tinha certeza que esse pastor tinha pegado na mão dele e tinha orado por ele. Mas existia uma distância aonde o pastor estava e aonde ele estava no meio dos destroços. Existem coisas que nós não conseguimos explicar. A EQM é algo que não se explica. É algo que existe muitos que seguem uma regra, que vão, digamos, para os mesmos lugares, têm as mesmas sensações, sai fora do corpo, vê o corpo lá embaixo. Outros se sente ali como se ele fosse um todo daquele lugar que ele está. Ali outros veem parentes que eles nem conheciam. Então é um mistério até hoje. A ciência tenta provar de uma forma, a espiritualidade de outra, mas no fundo ninguém tem a certeza. Mas quem passou sabe que existe. Até lá, até a próxima EQM e muita paz. Tchau.